pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, eu sou professora de Química, né? Quem já vem acompanhando as lives aí algumas semanas já me conhece, né? E tô aqui para comentar de novo com vocês a aula dessa semana. Então, lembrando que estamos na semana 4, né? Falando novamente sobre termoquímica, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento sobre o valor da entalpia e das minhas reações. Então, nessa aula, o professor começa comentando com vocês ali sobre casos especiais de entalpia. Então, a gente vai começar a fazer conta agora a partir de valores que já existem, que já foram determinados para facilitar a nossa vida, né? Então, a gente tem ali uma tabela que ele comenta com vocês lá na página 16, da entalpia de algumas substâncias, né? Então, ele já comentou ali com vocês, né, que há uma pré-determinação justamente para facilitar essa nossa vida, né, para a gente não precisar fazer, medir calor de toda a experiência que a gente for fazer. E é muito importante dentro da química, né, que a gente preveja o que vai acontecer dentro de uma reação, até para a gente ter um suporte, né? Se eu quero, por exemplo, fazer uma reação química, eu preciso entender mais ou menos como que vai acontecer. Vai liberar calor? Vai absorver calor? Eu vou precisar esquentar? Então é interessante que a gente consiga fazer essas previsões. E é a partir disso, né, do trabalho de muita gente, né, que hoje em dia a gente tem valores aí conhecidos e tabelados, e a gente consegue aí fazer previsões sobre uma reação química, lembrando que, né, todo valor experimental, ele normalmente, né, ele é próximo, ele deve ser próximo ao valor teórico, mas nunca exatamente, né, aquele valor, porque a gente sempre tem aí perdas de energia no processo, né? Então a gente tem que lidar um pouquinho com a frustração de não dar o valor exato. Mas, de qualquer forma, a gente consegue fazer essa previsão e chegar num valor muito próximo, né? Quanto menos a gente tiver erros, mais próximo o valor aí vai estar do meu valor teórico. Então ele começa falando ali para vocês sobre as minhas substâncias simples, né? Então a gente tem ali pré-definido que as minhas substâncias simples, no seu estado físico, né, mais estável, mais comum ali, em condições normais de temperatura e pressão, a gente tem esse valor de entalpia igual a zero, né? Por que é importante a gente lembrar disso? Porque a gente nunca vai pegar uma tabela e vai ter lá H2 gasoso, zero, O2 gasoso, zero, né? Esses valores a gente tem que lembrar, a gente tem que ter a consciência, a noção de que, opa, é substância simples, opa, carbono no seu estado alotrópico, grafite. Então, tudo isso a gente tem que lembrar que o valor de entalpia pré-determinado é zero, né? E aí a tabela, obviamente, vai conter outros valores de outras substâncias, né? Então, às vezes no exercício, você vai se deparar com uma reação de combustão e os valores de energia ali, né, o valor de entalpia dos meus produtos, dos meus reagentes, não contém o O2. O que eu vou fazer? Meu Deus, está faltando dado. Eu vou parar o vestibular e vou falar assim, moço, não tá faltando valor aqui. Você vai passar vergonha, né? Então tem que lembrar que substâncias simples, né, no seu estado mais comum ali, mais estável, na CNTP é zero, né? Então o valor da entalpia ali vai ser zero. E ali ele vai falar, né, ele vai explicar um pouquinho e contar para vocês como que vocês vão fazer o cálculo do meu ΔH de uma reação, né? Então, ΔH, como a gente já falou, variação de entalpia, né? Sempre um estado final menos o estado inicial. Então, o estado final, na química, são os meus produtos, quem são produzidos, né? Aqueles que são produzidos. E o meu estado inicial são os meus reagentes, aqueles que reagem, certo? Então, lembrando, né, a somatória dos meus produtos menos a somatória dos meus reagentes dá o meu ΔH. Importante que vocês façam as contas bem organizadas para que não haja confusão de sinal, confusão de multiplicação, porque as contas em si elas são fáceis, né, gente? Então, a gente tem ali, por exemplo, se a gente for fazer a somatória dos meus reagentes, a gente vai fazer uma somatória, uma soma, não é nada difícil, não é nada absurdo, né? Mesma coisa para os meus produtos, só que aquele sinalzinho de menos, muita gente comete erro por causa daquele sinalzinho de menos, tá? Então, dica que eu dou para vocês do meu coração, façam os reagentes de um ladinho, façam os produtos do outro ladinho e depois organizem tudo numa continha organizada. Tá? Nada de querer colocar todos os números uma vez só na equação, vocês vão se perder, vão se confundir, vão errar.
Também não esqueçam de fazer as multiplicações, né? Lembrem que tabela, ou até se o próprio valor estiver no meu enunciado, normalmente vai ser em kJ por mol. Se eu tiver a formação de 6 mols, por exemplo, de CO2, eu vou ter que pegar o valor da entalpia do CO2 e multiplicar por 6, dadas as minhas proporções, né? Então, lembra lá, quanto mais quantidade de matéria, maior o calor envolvido, certo? Não esqueçam de fazer essas multiplicações. Eu queria comentar com vocês um exercício lá da página 27, tá? O professor de vocês, ele já explicou, ele já fez um exercício bem detalhado, explicando como se faz um cálculo de ΔH, tá? E eu queria aproveitar a oportunidade que a gente está falando de processos endo e exo ainda, para a gente fazer o exercício 6 e eu comentar com vocês sobre gráficos. E ele tem um exercício bem legal sobre gráfico, que exemplifica isso que eu quero, tá? Então, só resumindo aí a nossa novela. Ele quer que a gente assinale a opção que tem um gráfico que representa um processo endotérmico, né? Então, vocês vão se deparar muito com gráfico ali dentro da termoquímica e tem que saber analisar, tá? Então, percebam que no eixo Y ali a gente tem HP e HR, né? O que é isso, meu Deus? Entalpia de produto e entalpia de reagente, né? Para ser um processo endotérmico, tem que ocorrer a absorção de energia, certo? Se está ocorrendo absorção, quer dizer que no começo eu tenho uma energia, no final eu tenho uma energia mais alta, porque houve uma absorção, né? Então, percebam que dos 4 gráficos que eu tenho ali, o que melhor representa isso é o gráfico da letra D, né? No início, o meu ΔH de reagentes ele é bem baixinho, né? Ele tá assim bem baixinho. Aí tem uma flechinha apontando para cima, indicando o quê? Indicando o ganho de energia. Então, estou absorvendo, estou ganhando energia para que o meu processo aconteça. E o meu HP, que é a minha entalpia dos produtos, no final ela tá mais altinha. Então, no início eu tinha uma energia mais baixa e no final eu tenho uma energia mais alta. E isso aí indica para mim, né, e representa um processo endotérmico. Certo, pessoal? Não esqueçam de fazer os outros exercícios que o professor indicou ali para vocês, a página 23, 2 e 3, tá? Treinem bastante essa questão das continhas. E aí, semana que vem a gente volta falando de outros assuntos envolvendo a termoquímica e dando continuidade ao nosso conteúdo. Certo? Um ótimo estudo para vocês, uma boa semana e até a próxima!